Olá, você que está assistindo o Pod Católico de hoje. Estamos com um convidado ilustre, nosso querido Padre Trópia, Padre José Carlos, mais conhecido por todos na Arquidiocese de Belo Horizonte como Padre Trópia. Mais de 30 anos de vida sacerdotal e hoje ele vai contar para a gente um pouquinho da sua história e trazer também um bate-papo descontraído nesse Pod Católico, que quer mostrar o outro lado da nossa igreja, quem está por trás da batina, quem está ali na vida sacerdotal, mas também os leigos que a gente entrevista, as comunidades, todo mundo que a gente traz aqui. Temos esse objetivo, mostrar que a nossa fé é viva. Então, o Pod Católico começa agora. Olá, Patrópia, seja Olá, como vai? bem-vindo. Tudo bem, né? Alegria, que bom receber o senhor aqui nesse Pod Católico. E nós vamos começar contando um pouquinho da sua infância, Patrópia. Como é que foi a infância do Patrópia? Os pais eram católicos. Como é que era essa paixão? Desde criança, o senhor já tinha essa paixão pela igreja? Já tinha uma paixão, com certeza, e uma tendência pelo lado religioso, como uma veia mística mesmo, né? Sendo criado numa família católica, como também espírita. Mas, por um outro lado, sempre vivendo a questão do amor, da acolhida ao próximo. Então, isso é algo que me chamava muito a atenção. E até mesmo a minha avó, que era espírita, dizia, esse menino, ele tem realmente uma veia mística para o sacerdócio. Mas, como toda criança, brincando, como sempre brincava, muitas vezes, de celebrar missa, montando um altarzinho, buscando pastilha de hortelã para fazer como hóstia. Brincava assim, geralmente, mas chega um momento também em que a gente se dispersa, talvez devido à puberdade, né? A gente passa a mudar um pouco a nossa visão em relação ao mundo, em relação às pessoas, em relação até mesmo à questão, né, daquilo que a gente busca como qualquer jovem, né, que é o divertimento. E aí, nesse período, eu acabei me afastando um pouquinho mais desse pensamento e fui vivendo, com certeza, a minha vida. Mas sempre com muito olhar que eu tinha pelas coisas religiosas. Eu nunca deixei de ter, talvez, a espiritualidade. Mas, porém, enquanto chegou por volta dos meus 18, 19 anos de idade, eu comecei justamente a pensar um pouquinho mais no lado que fizesse sentido à vida e que passei a buscar um pouco mais a Deus, vendo, sobretudo, a atuação da igreja da minha época, isso aproximadamente até mesmo em 1980, por ocasião da visita do Papa João Paulo II em Belo Horizonte, ali me despertou novamente o querer de Deus. Mas tentei levar por mais tempo, terminei o meu curso na faculdade de História e somente em 1985 é que eu comecei, então, a fazer algumas disciplinas isoladas de filosofia e depois a teologia, mas continuei também nesse período trabalhando como professor no Colégio Tiradentes da Polícia Militar. E foi até a minha formação toda, e como padre também, por muitos anos, trabalhei na polícia por 15 anos, né? Foi a minha vida de licenciatura junto ao Colégio Tiradentes. Porém, depois, quando eu administrei
um pouco a paróquia de São Geraldo, lá no bairro Piratininga, era uma paróquia muito grande, de aproximadamente 11 comunidades, e por lá eu fiquei 10 anos, 10 anos em Venda Nova. 10 anos em Venda Nova. Era uma paróquia que começava na Lagoa da Pampulha, na altura do bairro Copacabana, ia se estendendo até o bairro Letícia, quase no limite com Lagoinha, lá do lado de Venda Nova, né? Era uma paróquia com aproximadamente 10 bairros da região. Muito grande, né, patrão? Muito grande. E depois disso também acabei sendo vigário forâneo na região, administrador paroquial na paróquia Santo Antônio de Venda Nova, continuando como pároco e professor. Foi um período assim muito difícil, de muito trabalho, não tinha tempo realmente para nada. Até que chegou um momento em que eu falei assim, não, primeiro, vamos parar agora, então vamos deixar o colégio de lado, porque você é padre, então você agora vai se dedicar somente às atividades da igreja. E foram quantos anos lecionando, patrão? Foram 15 anos. 15 anos como Foram professor. 15 anos lecionando no colégio. Dava aula de história? Não, dava aula de ensino religioso. Ensino religioso. Dava como estava no seminário, eles me passaram para a coordenação, né, de ensino religioso, e aí eu fiquei por esse tempo. É lógico, os primeiros anos era história, depois é que eu fui para a área de ensino religioso. E faz muita falta, né, Padre Trópio? Hoje, infelizmente, nossas escolas, poucas a gente tem, né, o ensino religioso. Até as próprias escolas católicas, sim, algumas nem têm mais, né, o ensino religioso. Com certeza. E não resta a menor dúvida que hoje eu encontro com muitos que foram meus alunos e que dizem o quanto foi importante o ensino religioso na vida deles. E eu sei disso, porque a missão nossa de semear, a missão nossa de fazer com que haja um crescimento no caráter de uma pessoa, na personalidade de alguém, a educação é fundamental para isso, né? E, sobretudo, quando o aspecto faz parte da religiosidade, independentemente de qual religião seja. O importante é que a gente tenha o olhar de amor, de caridade para com o outro. Falando um pouquinho de religião, Padre Trópio, o último censo, né, do IBGE, a gente percebeu ali uma queda nos católicos no Brasil. Reduziu aí na média de 4%, enquanto isso o crescimento dos evangélicos foi aquém do esperado, né? Estimava-se crescer muito mais, mas houve um crescimento. O que o senhor acha que deve essa questão aqui no Brasil, da redução do número de católicos e o crescimento do número de protestantes? Eu diria que, em primeiro lugar, talvez exista um problema catequético dos próprios católicos. Ou seja, existem aqueles que têm a consciência e o amor e o pertencimento de ser igreja, de ser católico, mas existem aqueles que são simplesmente para buscar alguma recompensa. Ou seja, vivem da religião buscando a recompensa da salvação, vive a religião buscando a recompensa para algum milagre e esquece de uma formação. Então, nisso, são presas muito fáceis para a multiplicidade hoje de igrejas cristãs pentecostais que oferecem, muitas vezes, uma teologia da retribuição. E essa teologia da retribuição está voltada praticamente para a questão financeira, né, da família, que vai mudar a questão financeira da família e por aí vai. Então, isso acabou levando
muitos a essa procura, como também a procura de cultos mais animados, talvez com cultos com cantos que levam à dança, que levam a uma manifestação exterior maior. Porque a igreja, ela tem o seu modo de celebrar, né, que é a Santa Missa, que é muito diferente dos demais cultos por aí, existentes nas outras igrejas pentecostais, e que acham que é aquela mesma coisa, né? A igreja não muda, toda missa é a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Porém, é o que eu digo, porque faltou formação da beleza daquilo que é a Santa Missa. Porque se soubessem a grandeza que é, isso despertaria neles justamente o porquê que nós estamos vencendo séculos aí na igreja como uma instituição que permanece firme até hoje. Nenhum império permaneceu de pé por tanto tempo, né? E a igreja está aí, rompendo os séculos. Mas também eu poderia dizer que existe uma alegria de muito retorno, ou seja, há algumas pessoas que estão retornando hoje à igreja, talvez por alguma decepção também que tiveram do outro lado, ou porque perceberam a manipulação, muitas vezes, que existem nessas outras igrejas pentecostais. Então, existem alguns retornos, e eu sou testemunha disso. Ou seja, quantas cartas lá eu tenho assinadas fazendo novamente a profissão de fé, voltando à igreja. Graças a Deus, isso é algo também que vem acontecendo de maneira inversa. Talvez não proporcional, mas vem acontecendo também. Verdade. Viu? E falando um pouquinho também, Padre Trópia, sobre essa questão da juventude. Para o senhor, hoje o senhor está à frente lá da paróquia São Pedro, uma importante paróquia da nossa arquidiocese, que fica no bairro Floresta, né? Um importante bairro aqui de Belo Horizonte. Como é que o senhor vê a questão da igreja hoje voltada para a juventude, né? Nós tivemos aí a perda do Papa Francisco, que foi um Papa que incentivou muito, né, a vinda dos jovens desse segmento. Como é que o senhor vê isso hoje dentro da igreja? É muito importante fazer esse trabalho, ampliar esse trabalho com os jovens? Eu diria que hoje esse trabalho é muito desafiador, pois a juventude hoje, ela tem inúmeras possibilidades de viver, sendo que a maioria hoje ela está muito mais buscando algumas coisas que o mundo oferece do que a própria igreja. A gente percebe isso, sobretudo, de até mesmo um esvaziamento em nossas assembleias por falta de pertencimento a uma comunidade cristã. Ou seja, eles procuram também, talvez, algumas paróquias da nossa igreja que tenham algum movimento que atraiam, como, por exemplo, o EJC, né? Que é um encontro cristão de jovens que muitas paróquias hoje realizam. Então, eles geralmente imigram para aquela paróquia que tem esse encontro. Não ficam muito na paróquia em que residem, não. Eu sempre tenho um trabalho muito grande com a comunidade jovem, mas também percebo um certo esvaziamento em nossas assembleias, também da juventude. Papa Leão, Padre Tropper, como é que o senhor vê, né, esse novo papado daqui para frente? O que o senhor está de expectativa com relação ao nosso novo Papa? O que eu poderia dizer é que o Espírito Santo, ele é fantástico. O Espírito Santo, ele não deixa faltar
nada à igreja. Muito antes, pelo contrário. Eu dizia isso, olha, da minha comunidade, tem muitos cardeais que estão aí aptos a serem papa. Estão cotados pela mídia, seja católica, seja por outras mídias. Mas muitos desses vão entrar cardeal e saírem cardeal. E, na verdade, todos saíram cardeal. O Depravest, ele nem sequer era cogitado no meio, né, dos cardeais para ser o Papa. E, no entanto, o Espírito Santo fez uma movimentação, um sopro naquele conclave, em que extraíram de lá, do meio deles, aquele que trabalhava no dicastério, era responsável pelo dicastério da eleição de bispos, né? E foi ele, então, o aclamado pelos cardeais, e que hoje está aí como Leão XIV. É muito interessante a gente perceber que o que está por trás da escolha do nome de The Provost como Leão XIV vem justamente no segmento de Leão XIII, que foi um grande papa em que viveu uma mudança histórica muito grande, que era justamente a Revolução Industrial. Então, com o Papa Leão XIII, começou a doutrina social da Igreja, com o documento Rerum Novarum. E esse documento era, sobretudo, um documento voltado para valorizar o trabalhador operário, porque até então tudo era manufaturado. Então começou-se uma produção industrial e ele passou, então, a olhar, sobretudo, para a defesa daqueles que trabalhavam nas indústrias. E aí nasce uma doutrina muito bonita que talvez muitos católicos desconhecem, né? E não só, diria, católicos, mas talvez até muitos bispos da igreja não dão tanta importância a essa doutrina social. E eu acredito que nós vamos ter uma valorização pelo Papa Leão XIV ao olhar a questão do trabalho no mundo, não é? E sobretudo, de ser aquele que vai trazer uma renovação para a igreja ao seu tempo e ao seu modo. Padre Troppi, olhando para trás nesses mais de 30 anos, né, de vida sacerdotal, resumidamente, o que o senhor pode dizer? Valeu a pena essa missão? Valeu a pena esses 30 anos, patrão? Com certeza vale. Isso aí, meu filho, a maior alegria e felicidade da vida de um padre é quando ele se sente realizado em ser. E esse ser produz na gente algo muito maior e muito mais exigente. É lógico que somos humanos, não damos conta, talvez, de assumir tudo, mas o que a gente consegue assumir, seja o pequena coisa que a gente faz, vale a pena. É verdade. Muito. E essa identidade com a paróquia, nesse tempo que o senhor está na Igreja São Pedro, o que o senhor tem a dizer, né, dessa caminhada nessa Igreja São Sim. Pedro? Nesses 35 anos de sacerdócio lá aqui na igreja, né, particular de Belo Horizonte, eu fui ordenado em 1990, 10 anos, então, de 9 anos aproximadamente. Eu estive na região de Vila Nova e hoje eu estou com 24 anos na São Pedro Apóstolo, sendo que, quando eu fui ordenado padre, eu já ajudava como diácono
na paróquia São Pedro Apóstolo. Então, no ano da minha ordenação, em 90, por 6 meses, eu fiquei como vigário paroquial da paróquia São Pedro Apóstolo, trabalhando com o padre Gonçalo Belém Rocha. E padre Gonçalo Belém Rocha, ele foi pároco 47 anos nessa paróquia e acompanhou desde o tempo da criação essa paróquia. E eu fui para lá, né, assumindo em 2001. Estou lá até hoje, de maneira que faz 24 anos, fazendo 25 em fevereiro do ano que vem, né, 19 de fevereiro do ano que vem, eu faço 25 anos de paróquia São Pedro. É lógico que é um tempo grande, não é um tempo... É um tempo de construção, é um tempo de viver um lado afetivo também com seus paroquianos. Então, existe uma série de situações que trazem para a gente também essa mesma alegria, não é? Porque há uma construção. É verdade. E eu queria, Padre Troppi, que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão assistindo agora o Pod Católico, uma mensagem de fé, de esperança mesmo, né? Que é essa esperança que o senhor sempre traz no seu dia a dia, né, Padre Troppi? Eu gostaria, sobretudo, que vocês buscassem o entendimento, sobretudo, em relação à igreja a qual você pertence e aquilo que ela está realizando nos dias de hoje. Porque, caríssimos, qual é a igreja verdadeira que nós devemos buscar? É aquela que está aberta a responder às situações do tempo que nós estamos vivendo. E eu sei perfeitamente, tenho toda a certeza, que a Igreja Católica Apostólica Romana é justamente aquela que responde às exigências desse mundo. Talvez não como muitos querem, porque ela às vezes é lenta, mas prudente ao mesmo tempo. Mas ela sempre procura responder como Francisco, no seu papado, procurou responder. Eu tenho certeza que nós continuaremos ainda respondendo muitas às exigências da Igreja. E, por favor, caríssimos, vamos procurar conhecer a sua igreja, a sua comunidade. Vamos ter amor à igreja a qual você pertence. É disso que nós estamos precisando. É de engajamento, é de pertencimento. E não simplesmente de se utilizar da igreja para um proveito próprio. Vamos deixar isso de lado e buscar mais formação. E a formação, ela começa do interesse daquilo que nós buscamos no ser católico. Eu queria agradecer muito, Padre Troppi, a sua presença aqui no Pod Católico. Com certeza, um momento ímpar para a gente conhecer um pouco mais da história do Padre Troppi e também dos pensamentos. Já fica o convite para você voltar mais vezes, viu, Padre Troppi? Tá Tenho certeza que sempre que o senhor está aqui, a gente sai daqui mais enriquecido, né? Com suas palavras, com toda a sua sabedoria. Você que nos acompanhou, estive aqui no bate-papo com o Padre Troppi, da Igreja São Pedro, 35 anos de vida sacerdotal, e acompanhe. Toda semana a gente traz alguém aqui com pensamentos importantes, ou um padre, um leigo, mas o nosso objetivo é esse, é trazer aqui os bastidores da nossa igreja e poder contribuir com você que acompanha a Igreja Católica e que vive nessa igreja tão bonita, tão rica, que basta a gente buscar, mas uma igreja livre,
que deixa no coração de cada um essa busca, esse conhecimento, que é um conhecimento maravilhoso quando a gente se põe a caminhar na Igreja Católica. Deus te abençoe, Padre Trópia, que você possa comemorar os 25 anos na Igreja de São Pedro e continuar contribuindo muito ainda nessa vida sacerdotal, que é fundamental para todos nós leigos. Um grande abraço, Padre Trópia. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos que se colocam, sobretudo, nesse serviço, você com seu podcast, você como deputado também em nosso estado de Minas Gerais, né, que possa realmente te usar para o bem coletivo. Obrigado, Padre Trópia.